Olá para você, agora são 7h09. No TN2 desta segunda, vamos falar sobre o calorão recorde hoje aqui na nossa região. Karina Rica. Em Itapetininga, hoje fez quase 37 graus, a maior temperatura registrada neste inverno e durante o ano. Prefeitura de Itapetininga anuncia que vai começar amanhã a aplicar a dose de reforço contra a Covid-19, mas hoje segue o cronograma de vacinação, hein? Prisão temporária. Suspeito de roubar idoso no centro de Itapetininga foi detido pela Polícia Militar hoje à tarde, numa área de matagal e de difícil acesso. Novo serviço de saúde para nossa região. Começou a funcionar hoje o setor de radioterapia no Conjunto Hospitalar de Sorocaba para atender moradores de 48 cidades. 252 anos. No aniversário de Itapeva, vamos mostrar um pouco da evolução do município nas últimas décadas. Essas são imagens ao vivo aqui de Itapetininga. Agora faz 31 graus. O TN2 está começando. Boa noite para você. A gente começa o TN2 falando desse calorão todo que atingiu várias cidades da nossa região. Você que foi para a rua hoje com certeza percebeu o tempo quente e também abafado. E a frase "que calor" foi uma das mais ouvidas nesta segunda-feira. Não é à toa, viu? Aqui em Itapê, por exemplo, a temperatura bateu recorde. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Karina Rica, que está em um dos pontos aqui de Itapê para bater um papo com a gente. Karina, você já tem noção de quantos termômetros chegaram a marcar em algumas cidades da região, mas especificamente aqui em Itapetininga, que eu já sei que foi recorde. Boa noite. Foi recorde sim, viu, Salles? Que calor, né? Como você disse, segunda-feira quente aqui na cidade de Itapetininga. Hoje a máxima registrada foi de 36,8 graus. Boa tarde a você, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. A máxima até então registrada tinha sido de 35,8 graus, isso em agosto. Ou seja, hoje tivemos 1 grau a mais do que aquela máxima que já tinha sido registrada este ano. Isso porque a gente ainda está no inverno, né? A primavera só começa na quarta-feira, mas segundo os meteorologistas é comum que nessa transição de inverno para primavera as temperaturas realmente fiquem bastante altas. A umidade relativa do ar também ficou baixa hoje, 29,5%. O ideal para a nossa saúde é que essa umidade do ar fique em torno aí de 60%, ou seja, tivemos metade, entre as 4 e 4h40 da tarde, apenas metade da umidade do ar, que é importante aí para a nossa saúde. Isso tudo, né, como eu disse, a gente ainda está no inverno, na quarta-feira só que começa a primavera. A diferença, a amplitude térmica também, nesse período de transição entre o inverno e a primavera, costuma ficar grande. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre as máximas e as mínimas. Ou seja, hoje tivemos máxima de 36,8 graus e a mínima prevista deve chegar aí em 20 graus, uma diferença de quase 17 graus entre essa máxima e a mínima. Neste momento, aqui em Itapetininga, faz 31 graus, mas a sensação térmica é de 32, ou seja, um pouquinho mais alta. Isso porque não está batendo nenhuma brisinha, nem um ventinho aqui para dar aquela ajudinha na diferença aí da temperatura, pelo menos dar aquela ajudinha na sensação térmica. A gente falou da umidade relativa do ar, está bastante seco o tempo e com essa umidade do ar baixa, é necessário que as pessoas tomem bastante cuidado com a saúde. Hidrate-se, tomar bastante água, evite o sol, evite exposição, fazer exercícios ao ar livre das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Com essa umidade do ar em 29,5%, a gente chegou a entrar em estado de atenção. Por isso, realmente é necessário ficar bastante atento aí à nossa saúde. E a umidade do ar está baixa porque faz tempo que Itapetininga não registra chuvas significativas. Em agosto foram apenas 4 dias de chuva, agora em setembro 3 dias. Então, gente, o calor amanhã deve continuar. Redobre os cuidados com a sua saúde, hidrate-se bastante, leve sempre aquela garrafinha de água junto com você. A meteorologista do Clima Tempo, ela mandou uma entrevista para a gente falando um pouquinho sobre esse calor todo que fez hoje e o que deve acontecer amanhã. Vamos acompanhar.
Uma onda de calor tem atuado sobre boa parte da região do Brasil Central nesses últimos dias, mantendo as temperaturas muito elevadas e a sensação de calor intenso. No estado de São Paulo não foi diferente, tivemos temperaturas acima dos 35 graus em diversos municípios da região de Sorocaba. Esse ar quente e muito seco ainda vai predominar ao longo da próxima terça-feira e novamente poderemos ter uma das tardes mais quentes do ano na região e temperaturas acima dos 35 graus. Tá, então, esse calor todo deve continuar aqui na nossa região, deve continuar em Itapetininga. Vamos conferir então como é que fica a previsão do tempo para amanhã? A terça-feira segue com predomínio de sol e calor no interior do estado de São Paulo, mas com a aproximação de uma frente fria, ocorrem rajadas de vento nesta terça e já volta a chover a partir da tarde em algumas cidades da região de Itapetininga, porém serão pancadas isoladas de chuva. O tempo vai mudar de forma mais significativa na quarta-feira. A máxima amanhã ainda vai chegar aos 34 graus em Itapeva, 36 em Alambari e 37 graus em Águas de Santa Bárbara. Na cidade de Itapetininga não dá para descartar a chance de chuva a partir da tarde, mas de forma mal distribuída. O destaque é o calor. A máxima é de 35 graus. Na quarta-feira, com o avanço da frente fria, o ar fica mais úmido e a temperatura cai de forma significativa. A máxima não vai passar dos 21 graus. Vacinação contra a Covid. Itapetininga anunciou que vai começar a aplicar amanhã a dose de reforço, mas hoje segue o cronograma que já tinha sido anunciado. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo agora é o Douglas Belan. Douglas, boa noite para você. E o movimento aqui na vacinação, viu, Salles, é bem tranquilo para o pessoal que ainda está incluído nesse grupo de hoje correr para cá até as 8h30 da noite. Boa noite a você que nos acompanha aí de casa também. Vou começar dando o recado, afinal, o movimento está tranquilo, mas acaba daqui a pouquinho a vacinação às 8h30. Então você que tem 46 anos de idade ou mais, tomou a primeira dose da AstraZeneca, atenção. Até o dia 24 de junho, você tem que vir hoje aqui para tomar a segunda dose e aí garantir a proteção contra a Covid, que é maior, né? Depois de 14 dias da segunda dose. Então, tem 46 anos ou mais, tomou a segunda dose da AstraZeneca até o dia 24 de junho, corra para cá. Tem 47, 48, 50 anos, mas não pôde tomar a segunda dose da AstraZeneca, hoje é o seu dia também. Venha para cá. Ou no Atende Fácil aqui da Prefeitura, em drive-thru ou a pé, ou lá no ginásio Ayrton Senna também. Nos dois sistemas, passaram por aqui hoje, segundo as equipes, mais de 600 pessoas. Então o movimento é tranquilo, mas bastante gente já passou por aqui. Amanhã, pela primeira vez, Itapetininga vai aplicar a dose de reforço nos idosos de 85 anos ou mais que já tomaram 2 doses da vacina há pelo menos 6 meses. Amanhã, então, dose da Coronavac, estou dizendo o imunizante porque é a mesma coisa. Se você está com a segunda dose da Coronavac atrasada, e amanhã o seu dia de vir até um dos pontos também das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite para se vacinar. São vários os incentivos para a vacinação. A gente tem falado de uma diminuição drástica nos casos de Covid, ainda bem, aqui em Itapetininga, em toda a região. Mas como a gente falou na semana passada, a variante Delta, que é mais transmissível do que o coronavírus original, digamos assim, segundo o governo do estado, é a que está mais em circulação aqui em São Paulo. E hoje, uma notícia triste, infelizmente, lá em Sorocaba, uma mulher de 20 anos que teve o caso da variante Delta diagnosticado, morreu. Ela que estava internada em Iperó, infelizmente faleceu. Agora são mais 37 casos também da Delta em Sorocaba, o município que chegou a 84 casos dessa cepa. Itapetininga, a gente já falou, tem 2 casos da Delta, uma senhora de 92 anos, uma mulher de 32 anos também. As 2 estão curadas, estão bem. Outras cidades também registraram. Caso de Boituva, que teve 2 casos, também teve caso em Itaporanga e Taquarituba. Hoje, Paulo Menezes, que é o coordenador do Comitê Científico do Governo do Estado, falou sobre a circulação da Delta. Ele já descartou a possibilidade de uma terceira onda da Covid, mas disse que com essa predominância da Delta aqui no Estado, é importante que se avance a aplicação da segunda dose da vacina. Vamos ouvir.
Nós aqui estamos muito atentos, porque a variante Delta já está circulando no estado de São Paulo e nós esperamos que a vacinação de segunda dose, que aumenta a proteção também para essa variante, seja acelerada o máximo possível. Estamos falando aí então de aplicação de dose de reforço. Vou repetir, começa amanhã em Itapetininga para os idosos de 85 anos ou mais, tomaram já a segunda dose há 6 meses. Então, a segunda dose é o mínimo. Então, aproveite hoje, amanhã, você que está aí com a data na sua carteirinha para atualizar e tomar a segunda dose da vacina. Salles, volto com você. Valeu, Douglas, pelas informações. Bom trabalho, boa noite para você. Vamos ver então as cidades que vacinam amanhã, olha só. Em Alambari, amanhã tem a primeira dose para quem tem 12 anos e a segunda dose, de acordo com a data agendada na carteirinha. Tem ainda a dose de reforço para quem tem 85 anos ou mais e tomou a segunda dose há mais de 6 meses. A vacinação acontece no bairro Tatetu, das 8h30 da manhã até às 11h30. Em Serquilho, amanhã tem a segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira até o dia 30 de junho. A aplicação acontece nas UBSFs do Centro, de Nápoles e Parque Alvorada, das 7h30 da manhã às 11h30. Em Tietê, amanhã tem a segunda dose da Pfizer, para quem tomou a primeira dose até o dia 28 de junho. Das 8 ao meio-dia, para nascidos de janeiro a junho. E da 1 até as 4 da tarde, para nascidos de junho a dezembro. A vacinação acontece no ginásio de esportes. Em Itapeva, tem a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, de acordo com a data agendada na carteirinha. A vacinação acontece em todas as unidades de saúde, na zona rural, das 10 da manhã até as 3 da tarde e na zona urbana, das 4 da tarde até as 7 da noite. Riversul aplica amanhã a segunda dose para quem tem de 18 a 29 anos e também de 43 a 49 anos. Tem ainda a dose de reforço para o pessoal de 85 anos. Em Riversul, a aplicação acontece no PSF das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. E em Itaí tem dose de reforço amanhã para quem tem 80 anos ou mais e tomou a segunda dose da vacina há mais de 6 meses. Em Itaí, a aplicação acontece na UBS Dr. Durval Garcia e na ESF Abel Pinheiro, da 1 da tarde até às 4 horas. Taquarivaí suspendeu o calendário de vacinação contra a Covid. De acordo com a prefeitura, a câmara fria que armazenava essas vacinas no município estava desligada hoje de manhã e quando as equipes chegaram ao posto de saúde perceberam isso. 400 doses da vacina contra a Covid e 100 doses da vacina contra a gripe estavam sendo armazenadas. Um eletricista identificou um fio solto que ocasionou um mau contato e desligou o equipamento. Um boletim de ocorrência foi registrado e uma sindicância interna foi aberta. A Vigilância do Estado vai atestar as condições dessas doses, pois não se sabe quanto tempo a Câmara ficou desligada e a utilidade dessas doses a partir de agora. E a gente traz agora a atualização dos números da pandemia, viu? Ontem não houve registros de mortes de Covid aqui na região. Hoje foram confirmadas 2 vítimas, uma em Itaí e uma em Avaré. A morte de Avaré é de um jovem de 26 anos que tinha meningite. As informações completas estão no nosso portal G1. E começou a funcionar hoje o serviço de radioterapia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. O serviço vai estar disponível para 48 municípios da região. Esse é o acelerador linear, mais moderno. Ele está calibrado e pronto para atender os pacientes. São apenas 5 minutos de radiação. Cada pessoa que recebe o tratamento faz em média 22 sessões de radioterapia. A quantidade indicada depende do tipo de tumor. Esse equipamento tem essa capacidade de focar o raio de radioterapia, o feixe de radioterapia, exatamente na célula tumoral. Ele é muito mais localizado, inclusive lesões internas. Então ele consegue chegar dentro do nosso organismo, naquela célula tumoral, evitando inclusive o comprometimento próximo da região. Os pacientes chegam até aqui depois de serem encaminhados pela Rede Hebe Camargo. As vagas são distribuídas pela CROSS, a Central de Regulação. O setor de radioterapia do CHS funciona de segunda a sexta-feira. Por enquanto, são apenas 2 pessoas por dia e com horário agendado.
Nesta primeira semana, todos os espaços estão preenchidos. Então hoje estamos fazendo as consultas, a partir de amanhã começamos a fazer as tomografias e eu acredito que essa tomografia amanhã a gente já consiga fazer até o final da semana a primeira sessão de radioterapia. A radioterapia é para toda a região, já que o CHS atende pacientes de 48 cidades da região de Sorocaba. Pelo menos 200 pacientes já aguardam atendimento. Com a retomada do setor, será possível fazer aproximadamente 1.600 sessões de radioterapia por mês. Isso quer dizer que 70 novos pacientes podem chegar mensalmente por aqui. Além da radioterapia, também será possível fazer as sessões de químio e com mais capacidade para atendimento. De 800 vai para 1.200 sessões por mês. Aumento também nas cirurgias oncológicas. A capacidade por mês vai passar de 80 para 110 procedimentos. E todos esses atendimentos serão feitos pelo SUS. Estamos ampliando o centro cirúrgico do Hospital Leonor e mais 10 leitos de UTI. Trazer este serviço para o CHS é de grande importância, porque vai proporcionar não só Sorocaba, como os 48 municípios, para que façam o tratamento aqui e não fiquem tão dispersos pelo estado. Muitos pacientes precisavam ir para outros municípios para o tratamento com radioterapia. Tem gente que ia para São Paulo, Guarulhos, Jaú, Barretos. E em muitos casos, o estado de saúde mais debilitado tornava a viagem mais cansativa e demorada. A gente tem que preconizar sempre para esse conforto do paciente, para que ele tenha os atendimentos mais próximo à sua residência, a fim de diminuir todo esse transporte, que sim é cansativo, você num tratamento de saúde, necessitando dessa locomoção, estando mais próximo, claro que melhora toda a condição. Depois do intervalo, a homenagem aqui do Tem Notícias para os 252 anos de Itapeva. Os detalhes você confere em instantes. O Instituto Datafolha fez uma pesquisa de avaliação do governador João Dória, do PSDB, à frente da administração do estado de São Paulo. Para 24% da população, a gestão de João Dória é ótima ou boa. Para 38%, ela é regular. Outros 38% consideram o governo Dória ruim ou péssimo. A nota média da administração Dória, entre 0 e 10, ficou em 4,7. O Datafolha também quis saber se os eleitores confiam nas declarações do governador João Dória. 8% dizem sempre confiar nas declarações dele, 48% confiam às vezes e 44% nunca confiam no que diz João Dória. O Instituto de Pesquisa também simulou a disputa eleitoral ao governo do estado de São Paulo no ano que vem. O ex-governador Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB, aparece em primeiro lugar nas intenções de voto com 26%. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, vem em segundo lugar, com 17%. O ex-governador Márcio França, do PSB, aparece com 15% e está tecnicamente empatado com Fernando Haddad. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 11% das intenções de voto. Na sequência, com 4% cada, vem o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, sem partido, e o deputado estadual Arthur Duval, o mamãe falei do Patriota. Com 1% aparecem o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, sem partido, e o deputado federal Vinícius Poit, do Novo. Nulos ou brancos somam 17% e 3% responderam que não sabem em quem votar. Como essas candidaturas ainda não estão confirmadas, o Datafolha simulou a corrida eleitoral do governo de São Paulo sem Geraldo Alckmin e com o vice-governador Rodrigo Garcia. Nesse cenário, Haddad aparece em primeiro lugar nas intenções de voto com 23%. Márcio França vem em segundo, com 19%. Boulos, com 13%. E Tarcísio de Freitas, com 6%. Empatados com 5% estão Arthur Duval e Rodrigo Garcia, que acabou de deixar o DEM e se filiar ao PSDB. Weintraub tem 2% e Poit 1%.
Brancos e nulos, 22%. E não sabem em quem votar, 4%. A pesquisa foi feita de 13 a 15 de setembro, segunda a quarta da semana passada, e ouviu 2.034 pessoas de 16 anos ou mais em 70 cidades do estado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mudando de assunto agora, está preso e deve passar por audiência de custódia amanhã o homem de 34 anos, suspeito de roubar um idoso no centro de Itapetininga. As imagens das câmeras de monitoramento mostram o idoso de 83 anos caminhando pelas ruas do centro de Itapetininga e sendo seguido pelo criminoso. Em poucos segundos, a vítima é surpreendida pelo homem que vestiu uma camiseta vermelha e o empurra até cair. Na sequência, o ladrão foge com o dinheiro da vítima, que teve ferimentos principalmente no rosto. Assim que as imagens começaram a circular nas redes sociais, uma denúncia anônima indicou o local onde o suspeito estava. De acordo com os policiais, o homem de 34 anos tentou fugir, pulando o muro da casa onde morava, seguiu até uma área de mata de difícil acesso, mas foi preso em seguida. O motivo do crime surpreendeu até quem atendia a ocorrência. Ele confessou que realmente havia praticado o roubo, né, no senhorzinho lá, conforme as imagens. Perguntei para ele se ele tinha visualizado as imagens que estavam circulando nas redes sociais. Ele falou que sim, que realmente tinha visto, e por isso ele estava meio com medo de ser preso. Ele me informou que a intenção era usar o dinheiro para fazer uso de bebida alcoólica. Ele falou que era viciado em bebida alcoólica. Assim que encontrado pelos policiais militares, o suspeito foi trazido para o plantão policial aqui de Itapetininga. Um boletim de ocorrência por roubo foi registrado. Se condenado, ele pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. O suspeito não tinha passagens pela polícia. O idoso foi encaminhado ao hospital de Itapetininga, recebeu atendimento médico e passa bem. E se você é microempreendedor individual, atenção, começa amanhã o mutirão de regularização de débitos com a Receita Federal. É uma parceria aqui da TV Tem com o Sebrae. No endereço tvtem.com/mutirão do MEI, você tem todas as informações para fazer o seu agendamento. Vamos ver agora mais cidades que vacinam amanhã? Itaguaí aplica dose de reforço em idosos de 80 a 84 anos e imunossuprimidos de 18 anos ou mais, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, em todas as unidades básicas de saúde. Conchas, dose de reforço por 80 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose há 6 meses, das 7h30 da manhã até as 11h30 e depois da 1 da tarde até as 3. No posto de saúde da Praça, Bosque e Coab 4. Avaré aplica dose de reforço de 80 a 84 anos para quem já tomou a segunda dose há 6 meses. No posto Jardim Veracruz e Brabância. Sistema drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel, em Mapa, das 8 da manhã até as 11 e depois da 1 às 4 da tarde. E no posto Santa Elizabeth, da 1 até as 4 da tarde. Sarapuí aplica a segunda dose para quem está no prazo indicado na carteirinha. E a dose de reforço de 80 a 84 anos para quem tomou a segunda dose há 6 meses. Das 9 da manhã até as 2 da tarde no SIC, Cocais e Rodeio. Itapeva completa hoje 252 anos, uma cidade que vem se transformando nas últimas décadas. Considerado um dos principais municípios do país, com até 100 mil habitantes para se investir, hein? Ah, Itapeva, pense em uma cidade charmosa. O nome em tupi-guarani significa pedra chata. Adjetivo bem sugestivo para a cidade que por muitos anos ficou conhecida como a capital do minério. A história de Itapeva é dividida em 2 partes. Em 1769, quando aconteceu a fundação no bairro das Botas, na Vila Velha, onde hoje está o município de Taquarivaí, que tinha um outro nome, Faxina. 16 anos depois, já na localidade atual, a cidade passou a ser chamada de Itapeva da Faxina. A mudança definitiva no nome veio depois que os amigos Fortunato de Camargo e o médico Estelita Ribas, juntos, resolveram fazer uma campanha para que definitivamente a cidade se chamasse apenas Itapeva. Itapeva é tão especial que nomes importantes da história do Brasil já passaram por aqui. Júlio Prestes, Santos Dumont, Augusto Afonso Pena, Preto Matos, historiador conhecidíssimo aqui da cidade. Me fale aí, o que é que esses personagens ilustres
vieram fazer aqui em Itapeva? Nós temos uma história magnífica em Itapeva. Em 1º de abril de 1909 é inaugurada a estação de Vila Isabel. Quem inaugurou foi o doutor Augusto Afonso Pena e outras autoridades fortes na época, né? Essa estação tem um fator de relevo de nosso progresso e nossa história. Por essa estação passou o Santos Dumont em 2 de fevereiro de 1916. Ficou 8 horas nessa estação. Na Revolução de 9 de julho de 1932, Getúlio Vargas passou por essa estação, assim como todas as outras personalidades históricas de nossa história de nossa cidade querida. Todo esse resgate feito e contado pelo Preto está documentado desde muito tempo, não é não, Preto? Nós temos todos os jornais originais de Itapeva, graças às famílias antigas e jornalistas antigos, e foi doado, hoje é parte do patrimônio histórico do município. O primeiro jornal foi o Sul de São Paulo, de 1889, Augusto Pedade, né? É um jornal marcante de nossa história, o Sul de São Paulo, né? Vocês podem ver, esse foi o primeiro jornal de nossa história. Para quem viu de perto algum desses processos, como o seu Benedito, dá um orgulho danado de ver como a cidade evoluiu. Ela cresceu muito em volta, sabe? Aqui está ainda, essas construções ainda que você vê, são poucas construções que tombaram. Não, tombaram bastante já. Tem umas que não podem estar mexendo mais. Eu nasci aqui e ainda quero ficar aqui. Vale a pena? Vale, porque ainda minha família está aqui. Orgulho que se espalha por cada canto da cidade. Por aqui sempre vai ter um itapevense para falar bem desse lugar. Itapeva é uma cidade muito boa, onde eu criei meus filhos, formei minha família, trabalho e amo Itapeva. A cidade é muito boa, pra gente é um lugar sossegado, a gente se viver. E é aconchegante, porque quando você chega em Itapeva, você é acolhido, né? Então, por isso que faz mais de 40 anos que eu moro em Itapeva e a gente vai lutando e vivendo. Considerada uma das 100 melhores cidades brasileiras com até 100 mil pessoas para se investir em infraestrutura, Itapeva é um polo econômico e muito mais. Conquista que ao longo desses 252 anos tem se tornado um orgulho para quem passa ou vive por aqui. Parabéns para Itapeva. Acabou o Tem Notícias. Uma ótima noite para você e amanhã a gente se encontra. ZYB 897. TV Tem, que nem você.